Bendiciones, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Que Deus bendiga a cada um de ustedes. Feliz domingo, domingo de los hijos de Deus. Hoy domingo que estamos para compartir uma palavra de fé en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Que tengan un domingo bendecido y en la presencia de Dios. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Hoje domingo, como eu disse, de los hijos de Deus. Hoje em nossa igreja estamos participando da Santa Cena. Talvez você aí já foi participar da Santa Cena em sua igreja ou vai a ir e creia que Deus quer falar com você. Abra bem seu coração e você diz: irmão Nathan, eu não sou de nenhuma igreja. Busque se acercar a Deus, busque frequentar uma igreja, uma congregação onde habla da palavra de Deus, não? Así es, busque una iglesia, congréguese, quédese firme en la palabra de Dios. Y hoy tenemos una palabra bendecida para dar, ¿no es así? É verdade, meus irmãos, hoje, domingo de los hijos de Deus, e terminando aquele propósito que começamos de falar da importância da oração. E hoje, domingo, queremos compartilhar uma palavra com você e um tema muito importante que se chama reconciliação com Deus. Queremos que você venha se reconciliar com Deus. Talvez você diga: irmão Nathan, eu estou lejos, eu me sinto débil espiritualmente, eu necessito. E Deus quer falar com você em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Hoje eu quero dar um exemplo de Pedro. Que Pedro, meus irmãos, mira, Pedro era um discípulo de Jesus. Pedro, ele servia a Deus. Mas a palavra de Deus habla que nós outros não somos perfeitos. Pedro não era perfeito. Pedro era falho, era pecador, como eu e você somos. Não somos perfeitos. Mas quando Pedro ele falhou, ele pecou, ele pediu perdão. Ele se reconciliou com Deus. E é este exemplo que queremos mostrar para vocês. Que não importa o pecado que você haja cometido, Deus está com seus braços abertos, te esperando para você ter uma nova vida com Ele. Amém? Abra sua Bíblia no livro de São Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 33. Lucas 22, 33. E diz assim: Pedro, e ele dijo: Senhor, dispuesto estou a ir contigo não solo a la cárcel, sino também a la muerte. Pedro descendo para Jesus. E mira a resposta de Jesus. E ele lhe dijo: Pedro, te digo que el gallo não cantará hoje antes que tu niegues 3 vezes que me conoces. Acá Jesus descendo para Pedro: Pedro, el gallo não vai cantar enquanto você não me negar 3 vezes. Jesus estava alertando para Pedro: Pedro, você não é perfeito, como sabemos que nós somos. Pedro, ele ia falhar, ele ia negar Jesus. Mas depois, mais adelante, vamos estudar, vamos ver acá, que Pedro, ele se arrepende. Ele mira Jesus e ele se acorda. Porque você quer se reconciliar com Deus, uma coisa muito importante, que a pessoa tem que se acordar. Não é verdade? Así es. Y muchas veces nos damos de perfectos, ¿no? Como Pedro. No, yo nunca te negaré, yo nunca voy a hacer esto. Quizás somos esos creyentes, esos cristianos. O tal vez usted que está en el mundo, esa persona muy perfeccionista. Y la palabra enseña que solo Dios es perfecto, ¿no? É verdade. Mira acá, meus irmãos. Continue. Lucas 22, agora versículo 59. Mais adelante um pouquinho, Lucas 22, versículo 59, acá habla, mira acá: como na hora depois, outro afirmava dizendo: verdadeiramente também este estava com ele, porque és Galileu. E Pedro dijo: hombre, não sei o que dizes. E em seguida, mientras ele todavia falava, el gallo cantou. Acá, meus irmãos, que eu leí, é a terceira vez que Pedro negava Jesus. A profecia, a palavra que Deus disse: Pedro, tu vai me negar 3 vezes, estava se cumprindo. Acá, Pedro, era a terceira vez que Pedro estava negando Jesus. E quando ele terminou de negar a Jesus, o que passou? El gallo cantou. O que quer dizer isso para nós outros, meus irmãos?
a palavra de Deus é perfeita. Deus sabe de tudo. Deus sabe que nós outros muitas vezes somos débeis, mas Ele quer nos dar a força. Ele é nossa força. Porque, vamos ler el 61. Diz acá, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 vezes. Acá, meus irmãos, uma coisa muito importante, Pedro se acordou. Pedro se acordou o que Jesus havia dito. Pedro, tu vai me negar. Mas ele, meus irmãos, ele tomou uma atitude. Por quê? Porque ele falhou. Ele disse, eu não conosco Jesus antes. Ele estava dizendo acá, eu não conosco. Eu não vi esse homem, eu não ando com esse homem. Talvez este é você que diz, eu pequei nada. Eu fui falho. Eu fui infiel. Eu não fui justo. Mas você tem que se acordar e decidir, eu quero cambiar. Eu quero, esse domingo, meus irmãos, de los hijos de Deus, é para você dizer, Senhor, me perdona por minhas falhas. É você querer volver para cerca de Deus. É verdade. E como Pedro acá, ¿no? Que exemplo. O primeiro que hizo Pedro é acordar-se da palavra de Deus. Talvez Deus prometeu para você um dia que você ia ser uma grande mulher, um grande homem de Deus. Quizás Deus prometeu para você que você ia ser sano. Quizás Deus prometeu para você bienes, riquezas, glória, pero você se olvidou de Deus. Você, depois que recebeu a promessa, não se quedou firme, não permaneceu como a palavra ensina, não permaneceu em mim e minhas palavras permanecerão em vosotros. Talvez você não foi fiel, não deixou de seguir o que Deus prometeu para você. E hoje Deus quer restituir-te isso que um dia Deus te prometeu. Deus te prometeu que ibas a ser sano. Deus te prometeu prosperidade. E Deus quer cumprir isso em sua vida. É verdade, meus irmãos. Porque Pedro, ele se acordou. E mira a atitude que Pedro tomou. No 62, versículos, Pedro 22, versículo 62. E diz assim, e Pedro, salindo fora, chorou amargamente. Meus irmãos, acá Pedro se acordou e Pedro saiu fora chorar, pedir perdão. Aquelas lágrimas de Pedro eram lágrimas de perdão. Lágrimas de um homem que cajou, que pecou. Mas ele se acordou. Ele chorou, ele volviu para os braços de Deus. E depois, se continuamos lendo, meus irmãos, Pedro foi um grande homem usado por Deus. É verdade. ¿Por quê? Porque houve arrependimento verdadeiro. Não era solamente aquele creyente que por fora parece uma coisa, pero por dentro é outra. Pedro estava assim, como se creyendo em tal, eu nunca te vou negar, Jesus, eu nunca vou fazer isto, eu nunca me vou olvidar de tu palavra, eu nunca me vou olvidar de lo que Jesus prometeu para minha vida. Pero, sin embargo, Deus, através de sua palavra, demonstrou que Pedro não era perfeito, que solamente Deus era perfeito. E depois, pero Pedro, que hizo? Depois se arrependeu de verdade, tuvo aquela reconciliação verdadeira. E depois de esta reconciliação, depois deste arrependimento verdadeiro, que é o que estamos buscando ensinar para você hoje, que você tenha um arrependimento real, não aquele arrependimento fictício que diz, sim, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, eu sou um fiel em lo que a palavra de Deus diz, pero a própria palavra diz, mi pueblo de labios me honra, dijo Jesús a sus discípulos, pero su corazón está muy lejos de lo que la palabra enseña. Amém, meus irmãos, por isso vuelva. Não espere para amanhã, não espere. Vuelva, porque Deus está te esperando. Se arrepienta, pida perdão a Deus, se humilhe na presença dele e vuelva, porque Deus quer te usar de grande maneira. Homem, mulher de Deus, Deus te quer usar para ganhar sua família para Jesus, para salvar sua casa, para salvar seus vecinos. Vuelva, porque Deus tem grandes coisas também para te entregar. Vamos orar? Cierra seus olhos, eu vou dar a mão a minha esposa. Padre, em nome do Senhor Jesus,
Tu palavra, Senhor, tocou e falou com nós outros nesta manhã. Senhor Jesus, há pessoas que estavam lejos de Ti e que estão volvendo para cerca de Ti. Há pessoas, Senhor, neste dia domingo, que antes de participar da Santa Cena se sentiam aquelas pessoas sucias, impuras, mas queremos que Tu venga restituir, Senhor. Que Tu venga, Padre, quebrantar este coração que se sente sucio. Esta pessoa, Padre, que ora com nós outros e que diz: eu necessito volver ao primeiro amor. E Padre, oramos por esta pessoa. Senhor Jesus, que esta pessoa venga se reconciliar contigo. Que ella venga, Senhor Jesus, ter aquela vida em constante oração e constante, Senhor, contigo. Que esta pessoa que se sente lejos, que se sente débil, Senhor, ella venga a ser cheia de Tu poder. Senhor Jesus, eu uno a fé com minha esposa e oramos por cada homem, cada mulher que está acompanhando esse vídeo em nome de Jesus. Sim, Jesus. Pasa, Señor Jesús, en este corazón que está en esta mañana arrepentido, que está diciendo: Señor, yo quiero volver. Señor, yo estaba lejos, yo estaba como Pedro, me creyendo el tal, pero yo no soy nadie delante de Ti, mi hermano, mi hermana, hombre, mujer que nos está mirando ahora. Reconozca que usted no es nadie, que sin Dios usted no va a hacer nada, ni va a poder nada, porque Dios quiere darte y cumplir en tu vida grandes promesas, grandes milagros. Pero para eso usted tiene que humillarse delante de la presencia de Dios. Haga como hizo Pedro, arrepiéntase de verdad, es momento de usted volver. Quizás usted estaba lejos, esta cuarentena te alejó de la presencia de Dios. Hoy te está dando la oportunidad, Dios te está dando la oportunidad de usted volver. Vuelva a los brazos de Dios, reconcíliese con Cristo en esta mañana. Oh Padre, te damos graças. Sí. Mi hermano, mi hermana, dê graças a Deus por esta oportunidade. Diga: graças, Senhor Jesus, eu recebo minha bendição, eu recebo meu milagro. Talvez você estava com seu coração apertado aí, receba a paz de Deus em sua vida. E declaramos, Padre, que esta pessoa está bendecida. Esta pessoa, Senhor Jesus, que tinha dolor, repreendemos todo o mal e decimos: fora da vida desta pessoa, receba sua sanidade, receba seu milagro, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga: graças, Senhor. Mis hermanos, creia, porque usted é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te rescatou e te trajo a seus braços de novo. Amém, mis hermanos. E quede firme com nós outros, que sempre vamos estar em oração por você, em nome de Jesus. Así es, usted que todavía no mandó su nombre para oración, estamos acá en este propósito todas las noches. Amén. Orando por su casa, por su vida, por su familia, por su causa. Mande sus nombres para nosotros, que con mucho gusto estaremos orando por usted. Mis hermanos, glória a Deus. Mande seu nome, você que não mandou, e quedamos hoje por acá. Domingo de los hijos de Deus, que tem um domingo bendecido en la presença de Deus. Mañana eu vuelvo com a palavra de fé para vocês. Amém? Amém. Que Deus los bendiga. Mis hermanos, um forte abraço e bendiciones.